bora pra cima! Estamos aqui hoje no primeiro podcast com a nossa convidada, empresária Sara Borrell, esposa de Antônio Borrell, mãe de João Miguel, filha de Dona Maria e o senhor Miguel. Ela vai estar aqui hoje contando um pouquinho da história dela. Sara, fala para nós um pouco da tua infância. Ei, pastora Tati, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de estar novamente de volta a essa casa, né? É tão gostoso sempre estar aqui no Canal 10 e agora fazendo parte deste quadro que a pastora Tati está encabeçando aí. Fico muito feliz pelo convite. Pois é, é tantos nomes, né? Borrell para cá, Borrell para lá, Miguel filho, Miguel pai. E é sobre isso mesmo, é sobre trazer na minha vida de forma muito intensa, de forma muito interna mesmo, todas as pessoas que fazem parte da minha família, que fazem parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento. E assim, a Sara vem de uma família, como a senhora citou, né? A minha mãe, a Dona Maria, e o senhor Miguel, hoje em memória. E são duas pessoas que me trouxeram numa criação cristã, princípios cristãos, uma família muito simples, mas sempre muito correta em tudo que fazia, né? Minha mãe é uma pessoa que tem um coração que não cabe nela, muito íntegra, meu pai também. E eu venho sendo a 7ª filha de 6 irmãos. Eu tenho mais 6 acima de mim, eu sou a 7ª. E aí vim no meio dessa galera toda, casa cheia, aquela infância como a grande maioria das pessoas de um tempo, um pouquinho passado, vamos pular a parte da idade. Mas acho que eu não tenho problema de falar a idade, que a CUTS ajuda. Mas eu venho de uma infância muito calorosa, com muito amor, de uma família simples, mas que tinha muito amor. De uma família simples, mas que tinha muito caráter, de uma família simples, mas que teve sempre muito respeito, e mais do que isso, nos ensinou os valores cristãos. E todos os filhos, né, todo mundo vem carregando, a grande maioria deles vem carregando os nomes bíblicos, porque quando minha mãe conheceu Jesus, ela também trouxe essa essência do nome cristão para dentro dos filhos. E aí tem Ezequiel, tem o Marcos, tem a Esther, tem a Sara, enfim, a Bíblia inteira lá naquele quintal. Uma menina muito tímida, por incrível que pareça, uma menina extremamente quieta, era a Sara. Quietinha. Meu apelido entre os meus irmãos era Sonsa. Todo mundo chamava de Sonsa. Essa Sonsa dessa Sara, porque eu sempre fui muito quieta. E, de uma forma muito inexplicável, eu desabrochei nessa habilidade da convivência com pessoas, convivência com o público. E eu acredito que seja fruto, talvez, de uma aptidão nata, né, que eu tenho, que é essa coisa do ensino. Eu sempre gostei muito do prestar atenção para poder ensinar para alguém. E a minha infância, ela foi assim, eu na sala de aula, na escola, eu aprendia ouvindo, chegava em casa, eu reproduzia com um giz que tinha na escola, aquele giz branquinho, no portão de metal, escrevendo e dando aula para as bonecas. E eu acho que isso me fez despertar essa aptidão com a fala, com a comunicação, mas eu sempre fui muito quietinha na infância, isso foi ser despertado mais à frente, né? E cresci nesse ambiente com muitas crianças, muitos irmãos, mas sempre dentro de casa, numa rotina de escola, igreja, casa, até o momento que a gente começa a crescer, desabrochar e vai conhecer o trabalho, vai conhecer a faculdade, vai conhecer as obrigações da adolescência, da juventude, né? E é basicamente isso. E eu queria que você contasse um pouco para nós como que você chegou, né, a ser essa empreendedora aí de sucesso, essa empresária aí. Obrigada pelo de sucesso, recebo. Né? Nós estamos buscando e caminhando para isso, né, constantemente. Então, como eu falei, né, quando eu comecei a me desenvolver, a desabrochar, que eu caí na universidade, a minha formação primeira é em letras, né? Sou formada em letras, com pós-graduação em literatura, iniciei psicologia, mas aí eu não consegui concluir por questões que envolveram uma situação de saúde, que envolvia a vida do meu pai, então eu parei um pouco para cuidar dele. Só que dentro dessa coisa do ensino, da aprendizagem, eu também sempre passei na área da beleza.
Sempre passei na área da beleza. Na verdade, um dos meus primeiros empregos, sendo moradora de Juiz de Fora, não vou dizer que foi o primeiro, é um dos, porque talvez, eu acho que o primeiro pode ter sido a Brasil Center. Que jovem de Juiz de Fora não passou na Brasil Center, né? Pois é, eu passei por lá. Mas foi bom, contribuiu com a minha aptidão com a fala. Sim. E aí, da Brasil Center, eu também passei pela Embeleze. E tem um registro na carteira de lá alguns anos, lá vai bolinha, e a gente talvez não vou lembrar. E lá foi quando eu comecei a ter contato com esse universo da beleza. Foi quando eu comecei a gostar dessa transformação, de ver o sorriso das pessoas quando elas terminavam um atendimento, fosse como profissional, fosse como modelo. E quando elas saíam daquele espaço de atendimento e levavam seus kits para tratamento em casa, elas saíam tão felizes, tão, sabe, maravilhadas, e eu falei, caraca, é muito legal isso, é muito além de cuidar simplesmente do físico, e isso é uma fala, é um comportamento que eu trago no meu dia a dia, e divido isso com todos os meus alunos. A gente precisa entender e enxergar o universo da beleza com responsabilidade, porque você mexe com a autoestima e que está ligada diretamente à alma, você está ligada diretamente à forma como essa pessoa se sente, como ela vai reagir quando ela se olha no espelho, né? Bem como uma palavra, quando você faz um elogio para alguém, uma criança, o que ela faz? Imediatamente ela sorri, né? Verdade. Então, quando ela se olha no espelho, ela se vê bonita, ela se sente bonita, ela fala, nossa, como eu tô linda. Ou seja, naturalmente o sorriso vem acompanhando. E aí foi nessa jornada de educação, aula, sala de aula e trabalhos com a beleza, que eu fui me desabrochando. Aí foi quando eu resolvi que eu comecei a trabalhar, na verdade, com a minha irmã tinha um espaço de beleza, e ela sempre que ela podia, ela me chamava, me inseria nos atendimentos dela, e dentro desses atendimentos eu fazia maquiagem, eu ajudava ela a lavar um cabelo, e eu fui me desabrochando ali, e buscando conhecer, e comecei a estudar. Aí comecei a estudar, fiz todas as minhas formações. Terminando a formação, resolvi abrir um espaço de beleza. Quando eu abri o espaço de beleza, eu percebi que existia na maioria dos profissionais que trabalhavam comigo a deficiência do documento que comprovasse realmente a formação daquele profissional. Sim. Eu percebia que a maioria deles tinha uma capacidade incrível, mas eles não tinham um documento, um certificado que de fato garantisse e atestasse a formação deles. Como eu tinha acabado de conquistar todos os meus, fora o fato de que eu venho da educação, então eu sou chata com isso, tem que estudar, tem que trazer o papel aqui, porque isso, gente, não adianta, por mais que a gente tenha as melhores técnicas, para algumas portas se abrirem, você tem que apresentar o papel. E é um incentivo também. Exatamente, você estimula essas pessoas a buscar conhecimento, até porque dentro da área da beleza, como em todas as áreas, tudo se move com muita rapidez. Sim. Então tem muitas técnicas chegando o tempo todo, tem muita novidade o tempo todo, e se você não acompanhar, você fica para trás. E ainda compromete o espaço onde você está inserido ali como um profissional, porque você não avança. E aí eu busquei entender como seria o processo de trazer para esses profissionais a oportunidade de que eles se legalizassem, para que eles tivessem documento, para que eles tivessem tudo que certinho, né, para provar o processo de ensino deles, de aprendizagem, ter esse documento, ter um certificado na parede. Foi onde eu busquei entender os processos de licenciamento de uma escola, entender como funciona o trâmite, como seria ter uma escola de beleza. E aí, fuçando aqui, fuçando ali, contatos aqui, contatos ali. Gente, preciso deixar esse recado. Sim. Network, em qualquer área de negócios, é tudo. Entenda, vou falar tudo, vírgula. E vou puxar desde já, que o assunto do nosso encontro aqui desse podcast, o foco é ele, né? É a gente entender que quando Deus ele tem um plano traçado para a sua vida, quando ele já tenha, ele tem a história de todos nós na palma da mão. É quando nós permitimos que ele concretize o plano e o sonho dele. Sim. Aí é que está o segredo. Esse que é o segredo. Porque, na verdade, é muito fácil a gente falar e correr atrás e conquistar as coisas, mas a dificuldade ela vem. E se você não tem Deus como o Senhor da sua vida,
Se você não tem os princípios dele, você desmorona. É. E aí onde vem a depressão, onde vem todas as dores, onde vem o desacreditar em si mesmo. Porque você não se conhece em Deus. Quando você se conhece em Deus, faz toda a diferença. E uma das coisas que eu sempre digo, primeiro Deus, mas busque crescer, conhecer, estudar e faça network. Porque isso faz com que você avance. A gente costuma falar, eu vou botar Deus na frente e só. Não. Tem que botar Deus na frente, mas também tem que levantar, sacudir a poeira e agir. Porque Deus, ele não vai simplesmente abrir o céu e deixar cair sobre a sua cabeça. Você tem que fazer esforço. Né? E foi o que eu fiz. Eu busquei conhecer lugares, busquei parcerias e consegui o licenciamento da escola CTP, que é o Centro de Treinamento da Personalité. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que numa trajetória, né, que eu comecei ainda muito nova, eu hoje posso dizer que eu tenho uma formação, sou docente técnica de embelezamento e imagem pessoal, tenho uma minha escola com licenciamento registrado, né, tudo certinho, tudo corretamente. Sou uma profissional filiada ao Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, que é o CNPB. A minha escola também é filiada ao Conselho. Eu fiz agora a formação como instrutora Master Internacional. Hoje eu tenho a habilitação para ministrar cursos lá fora. Eita! E a Escola CTP já está abrindo fronteiras para levar muito mais do que conhecimento de beleza. Primeiro a gente leva Jesus, primeiro a gente fala dele, primeiro a gente apresenta quem foi que fez a gente chegar até lá, porque foi ele que abre os caminhos, ele que nos dá vida, saúde, ele que cria todas as circunstâncias. E também hoje eu estou me formando, né, ainda estou num período de curso como perita judicial na área da beleza. Então eu também, daqui a pouco, vou estar levantando minha carteira de perita, buscando, estudando, né, estou no processo de curso, mas é tudo para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Se não fosse ele, gente, com tantas decepções que eu passei, com tantas dores que eu vivi, com tantas portas que se fecharam, eu tive à beira da depressão. Eu vivi abandono, eu vivi traições. Tudo isso faz com que a gente queira acabar com a nossa vida. Só que hoje, quando eu olho para tudo isso, pastora Tati, eu vejo que foi o Senhor me moldando. Porque Ele me moldou em todos os aspectos. Tanto para que eu aprendesse e não reproduzisse, porque como filha dEle, eu preciso reproduzir os frutos dEle. Sim. E os frutos dEle não condiz com tudo aquilo que fere o outro. Sim. Não convém. E quando o outro entende quem é Deus na sua vida, até quando você dá um não, o outro vai entender. Vai entender. Porque vem de Deus. É verdade. É leve, né? É. E quando a gente recebe um não, a gente entende que é proteção dele. É. A gente para de falar, de chorar, de espernear, de fazer biquinho. Por que eu não consegui? Por que não foi? Porque Deus está me protegendo. Porque nesse momento não é o caminho. É verdade. Né? Eu falo que eu vou reproduzir uma fala do Miguel, que ele gosta muito de falar sobre Ana. Quando Ana pedia a Deus um filho e o próprio Deus fechou a madre de Ana. Porque ela não estava pronta para receber o que ele ia entregar. E às vezes a gente não recebe algo naquele momento porque a gente não está pronto. Que se Deus nos entregar, a gente vai perder as estrebeiras todinhas. A gente vai jogar para o alto, a gente vai perder, ou a gente vai perder a nossa essência, a gente vai ferir pessoas. Deus nos conhece. E como quando Ele te guia, quando Ele te direciona, quando Ele está à frente, até o não dele a gente consegue compreender. E quando vem a dificuldade, quando vem a luta, você entende que é para o seu crescimento. Você entende que é Ele te testando e te amadurecendo na fé. Porque Sim. Todos os homens da Bíblia que passaram situações difíceis, são esses nomes que nós reproduzimos até hoje. Porque eles marcaram a história deles e a nossa. É verdade. Né? Eles marcaram a geração deles e a nossa. A gente vê pessoas que viveram milagres grandiosíssimos de Deus. Por que quando o Senhor vai falar sobre os 10 leprosos, não tem nome? Né? Porque foram pessoas, era uma situação ali comum. Passou, aconteceu, alguns voltou, um voltou, outro não voltou, enfim, mas ele fala dos 10 leprosos. Mas quando ele fala sobre Davi, é diferente. Quando ele fala sobre Pedro, quando ele fala sobre Paulo, o encontro quando ele fala. Então, ou seja, essas pessoas foram pessoas que viveram a oportunidade de passar estreito na mão de Deus. Mas foi um estreito que mudou de verdade a vida deles, permitiu que eles conhecessem o Deus de Israel. E hoje a história deles também muda a nossa, porque quando a gente lê isso na Bíblia, a gente entende que Deus faz.
Eu falo que Ele faz porque tudo que eu estou vivendo hoje é a mão dEle. Sem Ele eu não iria a lugar nenhum, sem Ele meu coração não estava batendo. Sem Ele eu não estaria aqui, porque eu sou humana, eu sinto dores, eu fico triste. E a gente ouve tantas coisas. Quanto mais você vai crescendo, aparecendo e fazendo o seu nome, muitas pessoas falam coisas sobre a gente que fere demais, dói demais. E aí a sensação que vem é de desânimo. E na verdade você está vivendo ali um processo, né? Exatamente. Para chegar no propósito. Pois é. Foi o que tudo te aconteceu para hoje você chegar aonde você chegou. Exatamente. Né? É a mão de Deus puramente, porque quando você sente as dores, né, e a sua mente quer balançar, se não tiver o discernimento da presença de Deus, você joga tudo para o alto. Então é necessário, você crê nisso, que tem que ter a mão de Deus, tem que ter o Senhor conosco, se não tiver Ele, para que as coisas possam andar, fluir, fazer nós crescer, amadurecer e chegar no propósito. Exatamente. Então você entendeu que tudo que você possuiu, construiu, foi a mão de Deus na sua vida. Só a mão dele. Então, qual o recado você quer deixar para a gente aqui hoje, Sara Borrell? Então, eu quero deixar que você que tem um sonho de investir no teu crescimento pessoal, profissional, seja como um empresário, empreendedor autônomo, seja você que trabalha hoje, presta serviço para alguém e que você está pensando em avançar, em crescer, em deslanchar. Primeira coisa que você tem que fazer, pega esse sonho, pega esse plano, pega esse projeto, entregue ele nas mãos do Senhor primeiro. Não age com a força do teu braço. Não sai fazendo, achando que, porque eu estou com vontade, é porque está todo mundo fazendo, é porque agora é a moda do momento. Não. Coloca nas mãos do Senhor e se disponha para que aquilo que você quer fazer possa impactar a vida de outras pessoas. Porque se for algo que é só para você, muitas vezes o Senhor não vai deixar. Lembre que quando Ana pedia a Deus um filho, a partir do momento que ela falou, Senhor, eu quero esse filho, mas ele vai servir a ti, eu vou entregar ele na obra, eu vou entregar ele no altar. Ela devolveu para Deus aquilo que ela mais almejava. Então, entenda que aquilo que você quer no seu coração precisa impactar outras pessoas, precisa tocar outras vidas e transformá-las através da tua mão. Mas, antes de tudo, peça direcionamento, porque o Senhor, Ele te dá. O Senhor, Ele vai te dizer o que você vai fazer, Ele vai te conectar às pessoas certas, Ele vai te levar no caminho certo, Ele vai abrir as portas, outro momento Ele vai colocar você diante de uma situação maluca, que se Ele te deu um sim, você vai ter que acreditar que é a mão dEle, e vai ter que fazer, porque a partir do momento que você fala assim, não, isso está muito difícil, e fala, não vou fazer, significa que você está confiando na força do seu braço. É verdade. Porque a gente sabe o que a gente é capaz ou não de fazer. E quando algo está muito difícil e a gente resolve recuar, é porque você está confiando na sua força. E pela sua força, de fato, o melhor é recuar. Mas se você entregou na mão de Deus e acredita que Ele está no propósito, Ele está te direcionando, só confia e vai. Porque Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir o mar. Ele vai abrir o mar, mas você precisa estar debaixo da palavra dele. Você precisa estar debaixo da palavra dele. Só para fechar, pastora Tati não estender muito, eu costumo falar o seguinte. Algumas pessoas gostam muito de fazer aquelas falas ou orações baseadas nas palavras positivas ou força do pensamento. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou conquistar, eu vou fazer. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tá certíssimo. Só que isso somente são palavras vazias e vãs. Sim. Se você não faz isso baseado numa ordenança dele, você está jogando palavra ao vento e nada vai mudar. E eu sou ousada para falar isso. Eu sei que eu sou abusada. As pessoas vão falar assim, olha ela. Não, sou eu mesmo. Sara Borrell. Vocês já me conhecem. Entenda que quando Ezequiel profetizou sobre o vale, Deus pergunta para ele, Ezequiel já era profeta. Ezequiel poderia chegar lá e sair dando ordem. Só que ele só falou o que ele falou quando o Senhor deu a ele a direção e a palavra. Deus deixa muito claro quando ele fala, Ezequiel, esses ossos poderão reviver. Ele fala, Senhor, só o Senhor sabe. Mesmo ele tendo autonomia de profeta, ainda assim ele não ficou, reviva ossos. Vocês vão reviver porque eu tenho... Não, o Senhor falou, então dize-lhes assim. Aí, como Deus ensinou ele como dizer, ele falou.
Assim Quando Pedro estava tentando a rede a madrugada inteira, a noite inteira, e joga para um lado, e joga para o outro, e joga para o outro, nada acontecia. É verdade. Quando Pedro era experiente, Pedro sabia, ele era pescador, entendia. Você pode estudar com os melhores, você pode entender tudo, ter as melhores técnicas. Mas se tiver a palavra dele, você pode todas as coisas. Mesmo você na sua casa agora, pensando em começar algo, você não vê luz, você não vê saída. Você não está vendo, mas se você acredita que ele tem uma palavra sobre a sua vida, você está debaixo de uma promessa, só vai. E aí quando ele fala para Pedro, Pedro, joga, agora a rede veio até rasgando de peixe, porque ele foi sobre a palavra de Deus. E diversos outros, quantos iam para a luta e perguntavam, Senhor, eu posso guerrear essa guerra? Senhor, é para eu ir? Senhor, é para eu fazer? E Jesus dizia, vai para tal área. O Espírito Santo direcionava, vai para tal região, faça dessa forma, pega os filhos, separa isso, separa aquilo. Deus orientava. Por isso eles venceram. É verdade. O segredo está aí. Na palavra. Na palavra e ouvir a voz de Deus. Então se permita. Para de dar murro em ponta de faca, para de tentar sozinho, para de ficar tentando com a força do teu braço, você vai se decepcionar, e depois vai querer falar, por que Deus? Deus vai falar, porque você não me ouviu, é simples assim. É sobre isso, gente. Então tá aí o testemunho, né, a história de Sara Borrell. Eu queria dizer para você, pegando as suas palavras, Sara, né, não desista de nada que é teu. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, as coisas começam a acontecer. Então não fica só sobre o orar. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Tem que ter o conhecimento. Sim, tem que agir. Tem que buscar, né? Tem que buscar. Para as coisas acontecerem. Exatamente. Foi um prazer, Sara Borrell, estar conosco aqui nesse podcast. Eu creio que você que está aí também vai assistir, né? Não fica de fora, entre em contato, venha conosco também contar a tua história. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, pastor. Obrigado por essa oportunidade incrível. E você, como a pastora falou, que tem uma história de superação, que é alguém que entendeu que o Senhor está te direcionando, vem dividir isso aqui, porque você vai impactar a vida de outras pessoas, né, pastor? É sobre isso. Então não desista de nada, né? Continua seguindo em frente, vai dar certo, porque quando Jesus está no barco, as coisas acontecem.